Agora. Agora. Pronto. O meu sistema aqui tinha caído tudo. Meu também. Boa noite. Boa noite, Boa noite. Marisa. Boa noite, professor Agostinho Rosas. Boa noite. Gente, boa noite, telespectadores. Estamos aqui reunidos para falar de um público que tem na sua trajetória uma marca muito grande da exclusão educacional, de ter que lidar com propostas que não consideram sua rotina e o seu universo, e currículos que não levam em conta seus conhecimentos e experiências de aprendizagem não formais, tampouco suas rotinas de trabalho e em relação à família. Desde a década de 60, que nosso Paulo Freire percebeu a necessidade da criação de políticas públicas voltadas a essa questão, de formação dos professores, de processos avaliativos e currículos que consideram as diversidades. Atender com qualidade na EJA tem a ver com o espaço escolar, o acesso ao professor. Ser reconhecido como alguém que tem possibilidade de aprendizagem, que é um sujeito de conhecimento. E isso acontece quando acessa os rituais da escola. Isso tem a ver com a aprendizagem mediada, compartilhada, presencial, de uma pessoa mais experiente nos conhecimentos acadêmicos, que é o professor. E aí, quando finalmente essa pessoa tem a possibilidade de escolarização, ela vai aprender em casa. Mas onde está o computador? E a internet? Quem vai mediar a relação com o celular, que é usado para uma série de coisas, mas que não é indicado para essa relação? Tirar do estudante o direito que ele tem ao acesso ao professor, a relação mediada de aprendizagem, não é, mais uma vez, consolidar o dizer que a escola não serve para nada? Tá? Eu trago essa reflexão para que a gente possa verificar o tema nosso hoje, que é a EJA nos tempos de pandemia, as suas dificuldades, né? E aí, nesse primeiro momento, eu gostaria de ouvir o professor Paulo Rosas, aliás, professor Agostinho Rosa, né? Paulo Rosa é o pai, né? Que é doutor em educação pela Universidade de Pernambuco, tá? E que também faz parte dos fóruns de educação da EJA, que tem toda uma larga experiência nessa área de educação de jovens e adultos. Professor, o que significa tudo isso para o estudante da EJA? Por que a criação dessa modalidade de ensino? Boa noite a todos e a todas. Boa noite. É um grande prazer estar compartilhando, né, com vocês, que está mais distante, essa temática tão relevante. Eu, como o José acabou de falar, eu venho compartilhar com os amigos de Olinda e de Olinda para o mundo esse aspecto que hoje o Brasil tem confrontado, na verdade, historicamente, sendo desafiado, e que para nós agora, nesse momento, com mais intensidade, em virtude dos anúncios do que a BNCC já nos alertava para uma educação remota, uma educação à distância, associada à educação de jovens e adultos. Mas antes de nós entrarmos nessa temática propriamente dita, eu gostaria de dizer para todos e todas que se há algo que eu estou convencido é de que vale a pena acreditar no ser humano acima de qualquer suspeita. Nós temos ouvido muitas besteiras, falsidades, mas também tem muita gente boa discutindo e transitando na busca de qualidade de vida social, política para todos e todas. E é nessas pessoas que me parece a gente dever investir mais seriamente. Professores e professoras não são ruins. Nós somos muito bons. Nós estamos na ponta da qualificação da educação nacional. Nós somos guerreiros e guerreiras vivendo uma pandemia, consequência dos problemas historicamente acumulados, mais uma vez dito,
no que diz respeito às negligências políticas com a saúde e com a educação nesse nosso país. Então, nós precisamos entender que a EJA ela precisa ser incorporada em um contexto que é político e que é social. Não é possível nós olharmos a EJA à distância como se ela estivesse começando agora, como se ela fosse algo emergente para o momento atual. Ou se nós fôssemos discutir as questões de currículo, de metodologia, do processo avaliativo da EJA, tomando como referência apenas o momento atual. Nós estamos vivendo uma pandemia, mas nós não vamos viver eternamente na pandemia. Então, nós precisamos aprender com esse momento para superar os desafios que são da nossa cotidianidade. Bom, então, nesse sentido, dizendo logo de início que precisamos acreditar mais uns nos outros e explorar mais o nosso potencial. A expressão da EJA é consequência dos descasos políticos que vêm nascendo desde a invasão portuguesa em nosso solo territorial. O que nós assistimos foi uma educação precarizada, condicionada por momentos para poucos e não para todos, como nós acessamos diretamente com a unidade constitucional. Então, nós precisamos pensar a EJA neste contexto, num contexto de exclusão, de um certo momento da vida das pessoas, que não tendo acesso à escolaridade, seja o motivo que for, seja porque não teve acesso à escola, seja porque foi obrigado a ir para o campo do trabalho, seja pelas questões salariais, ausência de salário, pelas condições do não trabalho. Por algum motivo, as pessoas elas foram desprovidas das condições de estudo e de qualificar-se para lidar com a cidadania num contexto da educação em tempo da sua escolarização. Então, nós estamos pensando a EJA como algo que é necessário, mas que precisa ser finita. O nosso sonho, a nossa utopia, a nossa perspectiva política, social, eu diria, é de assistirmos todos um dia que o Brasil não precise mais de EJA, porque todos os brasileiros, todas as brasileiras estariam inseridos no contexto educacional e poderiam transitar a sua vida durante os anos regulares da educação. Mas enquanto isso não chega, somos nós, professores e professoras inscritos na EJA, atuando na EJA, na sala de EJA, que precisa dizer o que é que a EJA deve e precisa dar conta no contexto da educação nacional. Neste contexto, a EJA, ela é necessária. As questões que nós estamos assistindo agora com a nossa reclusão, com esse estado de afastamento social, é uma surpresa para todos e todas. Nunca nenhum de nós especulou qualquer possibilidade de um certo afastamento desse estado, de nós não podermos transitar na rua, de não podermos estar com os estudantes, porque nós somos impedidos por uma patologia. Mas nós precisamos entender que esse momento, como todos os que são historicamente passageiros, eles deixam histórias e que nós precisamos aprender com elas. A questão hoje do ensino à distância voltado para a EJA não é uma questão da pandemia, é uma condição de projeto de sociedade condicionado por uma proposta neoliberal de governo. É uma proposta de afastamento que condiciona a precarização do próprio ensino. Não é que o EJA à distância é ruim. Não, a questão não é discutirmos aqui se o ensino à distância é melhor do que o presencial ou vice-versa. A questão não é essa, há espaço para todos. O grande problema está nas condições para que as pessoas possam ser submetidas à aprendizagem
com qualidade, pública, gratuita, e que nós possamos fazer a diferença enquanto profissionais e estudantes. Nós não podemos admitir uma educação de jovens e adultos que venha estar na contramão da qualificação da vida, com que as pessoas percam o seu poder e autonomia no processo de tomada de decisão. A EJA, assim como qualquer perspectiva de educação, ela tem o seu papel. E o seu papel é lidar com a fragilidade desse sistema de educação. Então, nós estamos na ponta dos problemas que foram condicionados justamente por negligências no campo das políticas públicas. Então, nós precisamos entender que o nosso papel de educador precisa estar condicionado por aquilo que nós estamos vivendo no cotidiano da sala de aula. Então, nós precisamos escrever sobre isso. Talvez a nossa responsabilidade sobre este problema recaia em nós estarmos muito pouco na frente das coisas. Nós ficamos silenciados. Nós entramos na sala de aula, passamos o dia trabalhando e não temos tempo para fazer as reflexões sobre o próprio cotidiano da prática pedagógica. Pensar a prática pedagógica é fundamental para a nossa atualização, para o nosso contexto de formação. Ora, os problemas do dia a dia, a evasão, os currículos, a logística da sala de aula, os problemas da ergonomia marcado pela sala de aula, a luminosidade da sala de aula no estado noturno, com pessoas de idades avançadas, com problemas cada vez maiores no próprio ciclo de desenvolvimento pela velhice, são questões que nós precisamos pensar, discutir, refletir, não só técnica e teoricamente, mas nós precisamos pensar isso pedagogicamente no contexto das nossas tomadas de decisões. Então, logo de início, me parece que um ponto fundamental é nós entendermos que se há alguma chance de nós fazermos algo diferente, inicia pela nossa prática política de dizer o que pensamos, o que sentimos e o que nós pretendemos com a educação de jovens e adultos em contexto não só de pandemia, mas do pós-pandemia. Nós precisamos ver que esse ensino remoto ele começa a vir para a gente por uma condição que já vinha sendo anunciada e que agora nós estamos legitimando, de certa maneira, na medida que nós estamos nos aperfeiçoando e fazendo uso desta linguagem. Mas nós somos poucos. Quando nós pensarmos a grandiosidade, o grande número de pessoas que não têm acesso à internet, que não têm acesso a uma internet consistente, que lhe permita transitar com facilidade em tempo real, nós vamos verificar que nós estamos sonegando informação, o poder de aprendizagem dos estudantes. Mas não só estudantes, mas também dos professores. Porque a internet, ela tem um custo e ela representa uma condição para podermos nos comunicar hoje. É curioso nós verificarmos como que a palavra, a imagem, ela é maquiada, ela é modificada durante os processos de organização pelos canais de redes sociais. A palavra verdadeira, aquilo que a gente ouve e vê, às vezes é falso, pela mídia. Então, como nós vamos nos defender, inclusive, desse conceito de fake news? Então, me parece que nós temos muitos problemas para pensar juntos e encaminhar soluções no sentido da superação da precarização da educação com jovens e adultos. Um dos elementos que me parece ser fundamental está em nossa autonomia de pensar e escrever e divulgar entre nós, entre os pares, os problemas do cotidiano. Se nós achamos o problema complicado sobre a avaliação, sobre as metodologias, sobre a adequação do ensino, acerca do livro didático,
Então, vamos dizer isso. E vamos nos qualificar para dizer isso. Vamos nos munir de elementos consistentes no sentido do argumento. Não é dizer eu sou contra, ou eu sou a favor, mas é dizer por quê. É apresentar os elementos que nos coloquem de frente com a qualificação de todos nós. Se nós vamos trabalhar com o ensino remoto, sem negar o presencial, ou manter o presencial sem negar o virtual, o remoto, porque nós precisamos entender que o ensino remoto chega em lugares que nós não conseguimos chegar se não com o ensino presencial, então há espaço para ambos, mas a grande questão é o que está por trás do encaminhamento quando nós negamos o presencial. Okay. Há vários depoimentos. Há vários depoimentos. Nós vamos verificar, e nesse sentido, que me parece importante, é como que cada um de nós vai poder interferir na relação direta entre qualidade e produção através do conhecimento. A territorialidade, a localidade, os currículos articulados com a realidade do trabalhador. Então, eu diria que é um desafio para todos nós, mas nós somos os grandes agentes dessa transformação. Não são os detentores das decisões políticas em Brasília que estão com o poder de decidir sobre o que nós fazemos dentro da sala de aula. Nós temos, e esta é uma unidade fundamental de representação política de uma categoria de trabalhadores e trabalhadoras, a responsabilidade de dizer o que é que nós, enquanto categoria profissional, acreditamos, pensamos e queremos realizar com a qualificação da educação de jovens e adultos. Portanto, ficar omisso às determinações vindas de um quadro político equivocado, me parece que seria o maior erro que nós podemos fazer. Portanto, me parece que hoje, assim como aconteceu lá nos anos 60, a transformação é decorrente da nossa força de trabalho, é decorrente da nossa coragem, da nossa ousadia de fazer a diferença. Portanto, como profissionais da educação de jovens e adultos, vamos nos unir mais, vamos nos articular mais no sentido de nos fortalecer enquanto um coletivo que consegue dizer o porquê não queremos uma educação à distância como sendo o modelo primeiro para o trabalho com a educação de jovens e adultos. Se for uma educação de jovens e adultos, que a condição que venha a ocorrer implica em uma formação adequada para lidar com os instrumentos, a qualificação dos equipamentos, a disponibilidade para o acesso irrestrito a todos e a todas, e que a educação chegue como sendo uma unidade primordial para a qualificação da pessoa humana na vida social. Então, neste caso, a educação remota, o ensino remoto, ele tem um espaço. Hoje, a minha opção é pelo ensino presencial e não abro mão dele. Eu entro na prática política determinado ao meu estado presente como um estado que é capaz de pensar, sentir, agir, decidir no cotidiano coletivo de uma sala de aula. E que essa sala de aula, a mim, hoje, ela é ainda necessária e fundamental que seja presencial. Ok, professor. Eu não sei se começo a responder suas inquietações, não é, José? Mas me parece que eu começaria pensando assim. Não, eu começaria a fazer. Marisa, diga. Vamos ouvir um pouquinho, Marisa. Né? Então, boa noite a todas e todos. Bom, Augustinho, totalmente a favor também das aulas presenciais. E aí, eu trago a questão desses desafios da EJA,
que são desafios, né, que você até abordou, são desafios permanentes, desde sempre, né? Esses desafios não é porque estamos em pandemia, não. O contexto da pandemia, ele vem somar aos desafios que já são constantes na EJA, né? Infelizmente. Mas EJA, no seu percurso histórico, EJA é desafio e EJA é resistência. É resistência. Nós trabalhamos com nada ou quase nada, né? Para conseguirmos alcançar, conseguirmos efetivar, de alguma forma, a educação de jovens e adultos. E focando aqui, né, no histórico do município de Olinda, né, focando aqui a nossa realidade, então, eu trago a reflexão em que Paulo Freire fala sobre a denúncia e o anúncio, né? A denúncia dessa educação opressora, excludente, que ainda é muito, muito presente na EJA, e o anúncio dessa educação libertadora, tão sonhada, né? Essa educação libertadora, problematizadora, conscientizadora. E trazer essa reflexão, esse pensamento de Paulo Freire para a nossa realidade da EJA Olinda. Como? Então, eu trago essa denúncia em forma de questionamentos que vão sendo respondidos no desenhar da própria prática política e pedagógica, na busca de estratégias para que haja a educação de jovens e adultos, ela realmente aconteça de forma onde nenhum fique de fora. Mas ainda estamos muito distante de alcançar essa meta, né? Nesse atual contexto. Então, trazendo para essa realidade de pandemia e, consequentemente, aulas remotas, a denúncia vem em questionamentos. Quais? Né? Então, de que forma podemos trabalhar essas aulas remotas com a EJA? Esse conhecimento tem chegado, de fato, a esses alunos? E de que forma? O que é que o aluno da EJA realmente está precisando neste momento atual de pandemia? Sem desconsiderar o acesso ao conhecimento, que é direito do aluno. O conhecimento das letras e de números, e de todo o contexto que ele está vivendo. Mas, antes disso, existe um ser humano que está ali, passando por todas as dificuldades qual essa pandemia está trazendo para todos nós. Existe o aluno, existe o professor, né, que está precisando de ser visto e considerado na sua humanidade. Então, qual o papel dos fóruns de EJA nesse atual momento? Quais as políticas públicas que são direcionadas para a EJA? Como os professores estão nesse contexto de pandemia? Então, a denúncia trago nesse questionamento de ouvir a voz e as falas dos professores que estão lá na ponta, que estão lá na sala de aula, né, que conhecem seu aluno e vivenciando toda essa história. Então, mais uma vez, a EJA é chamada ao desafio e à resistência nesse contexto. Então, a própria forma de pensar a EJA, em sua especificidade, já nos anuncia que precisamos fazer alguma coisa, e fazer alguma coisa diferente, né? Pautado na inclusão de jovens, de adultos e idosos. Tendo em vista que não pode ser negado o conhecimento. O acesso
a qualidade e a permanência desse aluno. E isso não pode estar dissociado à situação humana, especificamente agora, e em todos os tempos. Precisamos garantir esse acesso, essa qualidade e essa permanência desses alunos, certo? Agora, nesse momento, levando as dificuldades, tanto do aluno como do professor, instrumentos tecnológicos adequados, internet, levando em consideração a situação que esse aluno se encontra lá no seu ambiente familiar, de desemprego, de fome, de medo, de dor, de percas de pessoas queridas, familiares, né? Então, anunciar que escutar os professores e alunos da EJA se faz necessário. Então, qual foi a nossa atitude diante disso? Começamos a fazer uma escuta que começou desde da semana passada, a fazer as escutas desses professores que trabalham com a educação de jovens e adultos. E foi interessante, porque eles estão trabalhando com o que eles têm, instrumento tecnológico, com as dificuldades, que a gente sabe, né, quais são, aparelhos que dá problema, né, como o nosso, os professores. E em relação aos alunos, às vezes nem tem aparelho, um simples celular, não tem. E quando tem, às vezes é um para toda a família. E quando tem aparelho, também não tem internet. Então, nós fizemos essa escuta desses professores e vamos fazer de todos eles, durante toda a semana. Para, assim, a partir dessa escuta, a gente montar a estratégia, planejar, para que a gente consiga chegar perto desse aluno. Não vai ser fácil. Tem muitos professores que já estão tentando, que já estão pondo em prática, como eu já disse, nos seus celulares, através de Zap, registrando, fazendo aula vídeo, registrando fotos dos trabalhos produzidos por eles, cada um contando o seu relato de experiência, certo? Mas, na realidade, não estamos atendendo 100% dos alunos. Cada professor está atingindo 50%, 40%, por aí. E o objetivo não é esse. O objetivo é que a gente consiga os 100%. Mas a proposta também é que a gente trabalhe com o que a gente tem. Que a gente consiga, se a gente conseguir o 20%, 30%, a gente trabalhar com esse aluno. E não esquecendo do restante. Indo buscá-los. De alguma forma, os professores também estão nessa busca. E, no pós-pandemia, a gente trazê-los de volta. Não sabemos como ainda, como eu disse, as estratégias, elas vão sendo desenhadas no percurso. As estratégias políticas e pedagógicas, elas vão sendo desenhadas no percurso do caminho. Muita coisa ainda não temos respostas. Muita coisa ainda há de se aprender. Ainda estamos aprendendo. Somos aprendizes da EJA. Então, ok, professora Marisa. Então, é por esse caminho, só concluindo a minha fala. Então, caminhando por esse caminho aí, a educação, né, que a gente propõe, que a gente tanto deseja, que a gente tanto sonha, que é a educação libertadora, esse anúncio da educação libertadora. Muito mais do que justificar salários, é preciso tratar com respeito e dignidade a educadores e alunos,
Muito mais do que atitudes isoladas do contexto em que vivemos para cumprimento de carga horária, é preciso buscar saber como educadores e estudantes estão lidando com este momento de pandemia. Certo? Então, a partir dessas escutas, a gente está elaborando estratégias para que aconteça essa educação, mesmo de forma que aconteça, que esse conhecimento chegue até o aluno da EJA, de alguma forma. E, além disso, não é só o conhecimento isolado, o conhecimento só desligado, é a escuta desses alunos, o que eles nos têm para nos dizer. Eles gostam de falar e de conversar sobre seus sentimentos, suas emoções, né, seus medos, suas tristezas. E é com o professor, com a professora, que ele chega com o desabafo dele. Que ele chega acreditando naquele ou naquela que possa escutá-lo, que possa ajudar de alguma forma, pelo menos com alguma palavra, né, de solidariedade. Ok, professora José, Marisa. Oi. A Marisa ontem falava com a gente que ela gostaria que fizéssemos um diálogo. Eu tenho aqui um tal de um reloginho que fica me dizendo o tempo está passando, o tempo passando. Pare de falar, porque... Mas eu gostaria de fazer uma reflexão a partir da Marisa, se me permitem. Pois não, pode Sim. ser. Pois não. Posso? Marisa, eu gostaria de dizer que a sua doçura é um sinal de que a espécie humana tem muito que aprender com cada um com suas especificidades. O João Francisco, onde quer que esteja, deve estar muito orgulhoso de si. Parabéns, menina. Isso é excelente ouvi-la com a voz da sabedoria de quem está na ponta. Isso é muito bom. Muito obrigada. Eu fiquei aqui pensando nas questões que estavas a dizer, e me parece que falar ou pensar a educação que o José havia iniciado nas suas primeiras palavras, acerca do trabalho com Paulo Freire, ela vai exigir de cada um de nós uma permanente atualidade. Nós precisamos estar super antenados com a perspectiva pedagógica do cotidiano, referindo-se à sua politicidade com amorosidade. E, neste caso, as metodologias de ensino, elas estão para nos ensinar, nesse tempo de pandemia, aquilo que nós podemos fazer uso para melhor qualificar a nossa prática também presencial. Então, a escuta é um exercício fundamental ao diálogo. A escuta que nos interessa é a escuta verdadeira, e é uma escuta que deve ser permanente. Ouvir, inclusive, o silêncio dos estudantes e dos professores. As palavras não ditas porque não conseguem ser ditas. Mas entender com a prática, com a fragilidade, o que nós precisamos fazer para atingir uma educação emancipadora. Afinal de contas, quando nós estamos pensando aqui a EJA, nós estamos pensando em que superação? A nossa dialeticidade entre o saber e o não saber, a compreensão de que nós somos sujeitos no mundo e precisamos assumir essa posição, de que não há pessoa, qualquer que seja, desprovida de conhecimento e de capacidade para fazer história e construir culturas, é algo que me parece ser fundamental para a nossa criação e reflexão política, inclusive do momento atual. Então, me parece, Marisa, nessa sua provocação dialogada, é de que o Paulo Freire, quando ele transitava com as metodologias, ele trazia à cena, primeiro, a afirmação do reconhecimento do estudante de que é sujeito
de conhecimento. E de que o conhecimento dele precisa ser compartilhado pelo coletivo do círculo de cultura, no círculo, como sendo uma história de vida constituída de saber. E que, portanto, ele tem o que nos ensinar e nós temos que ensinar também. Nós temos o que aprender e eles têm o que aprender conosco. São diferentes conhecimentos, diferentes aprendizagens, mas é uma prática permanente de nós estarmos atualizando o conceito de autonomia, de esperança crítica, de uma condição da nossa potencialidade com amorosidade, sem medo da liberdade. Né? Portanto, que nós possamos aprender com a prática, refletir a prática, discutir a nossa prática, os nossos erros, as nossas dúvidas, né? As questões que nós vamos levando anos para conseguir formular, né? E, de certo modo, também as nossas teimosias. Né? Quantos de nós parece que assumiu uma certa aparência no estado da nossa ação de que já somos sujeitos prontos, acabados, que já sabemos o que precisamos para poder ensinar. E nós precisamos perceber que não é bem assim. Todos nós somos seres, homens e mulheres, no estado da inconclusão. Frederic Hegel já dizia, absoluto, só Deus. Nós somos humanos, e como humanos somos inclusos. E por que somos inconclusos? Dizer que sua fala é uma fala provocadora. Ela é provocadora porque leva a gente a pensar. Quando chama a atenção do direito ao conhecimento, ao ser e às suas dificuldades, nós estamos falando dessa humanidade que nós precisamos assumir como sendo a ponta da nossa prática. A humanização do humano. Né? Nascemos espécie animal humano. Mas vai ser através da educação que vamos nos humanizar ou nos desumanizar. Então, o nosso trabalho por uma emancipação é uma emancipação profunda, com valores em construção, dialeticamente, permanentemente sendo revisitados, modificados, para que a gente possa ter essa sua provocação como sendo algo do nosso dia a dia. Uma coisa eu gostaria de dizer, que é com relação a uma palavra que a mim ela causa um certo impacto. É esse discurso que nós utilizamos constantemente sobre a palavra inclusão. Eu não me sinto confortável com ela. A palavra inclusão, ela costumeiramente, sozinha, ela fica frágil demais. E é por isso que nós, teimosamente, vamos utilizando os adjetivos para dar consistência a uma subjetividade que vai ser marcada na nossa essência, no substantivo. Mas a inclusão é o ponto de partida. Eu digo, se eu estou num lugar ruim, incluído naquele lugar ruim, eu estou na ruindade. Então, eu estou incluído na ruindade. Se eu estou num lugar bom, eu estou na bondade. Então, a inclusão em si mesmo, ela não me diz muito, porque ela me diz do acesso. E quando a gente vai falar da permanência, ou seja, da continuidade, a palavra inclusão parece que não me dá conta disso. Falar do sujeito ser humano como sujeito, como ente político radical, capaz de aprender a pensar para sentindo agir e tomar suas decisões politicamente conscientes, criticamente constituído, é necessário superar a dimensão da inclusão. Essa é uma palavra que vem se arrastando por vários amigos e amigas, pensadores, mas que a mim, de certa maneira, tem causado um incômodo muito grande, porque parece que, de algum modo, eu estou preso à inclusão, a uma dimensão da inclusão. E se você quer pensar a inclusão, vai ter que antes
discutir a exclusão. Então, os problemas emergentes da exclusão. Então, nós vamos falar de algo que implica na interação, na participação consciente, crítica, verdadeiramente, de cada um e uma, porque se reconhece sujeito histórico de conhecimento, portanto, fazedor de culturas, né? Então, essa palavra que a gente tem constantemente chamado a atenção da inclusão, ela me deixa assim um pouco inquieto, mas inquieto porque faz justamente a chamada de outros termos. Inclusão democrática, inclusão participativa, inclusão permanente. Então, ela exige um complemento. Sozinha, ela fica, me parece, estéril. E quando a gente chama inclusão social, me parece que é muito tão amplo, que não dá conta. Então, eu gosto muito de ouvir essa condição do ser sujeito, né? Do ser sujeito no mundo, nas relações de que participa, como pessoa consciente de que é inconcluso e de que na sua inconclusão é sujeito de aprendizagem e de transformação. Muito obrigado. Ok. A gente tem agora, né, o debate está muito bom, grandioso, maravilhoso. Temos aqui duas perguntas, né, iniciais, e uma do nosso grande companheiro Ronaldo Fonseca. Ele nos parabeniza pela importância do debate e ele faz uma pergunta a vocês dois. Como será a exigência da aula presencial quando houver o retorno às aulas para as escolas, né? Para parte do público da EJA, no caso, idosos e grupos de risco? E a outra pergunta é a da nossa grande companheira Gilvanete Patinga. Gil, hoje eu tenho dúvidas a partir de que idade deve acontecer o ingresso do estudante da EJA. E aí, Marisa, Agostinho. É a partir dos 15 anos de idade. Ingresso na EJA. E como é que você acha que deve ser essa pergunta de Ronaldo, né? Esse retorno às aulas presenciais desse público idoso e do grupo de risco, né? Como é que está sendo pensado isso? A Prefeitura de Olinda está pensando isso? Ou não está pensando ainda? Se me permite, Marisa, eu gostaria de pensar contigo a questão da resposta, porque é uma resposta formal, legal, que está posta, né? 15 anos. Eu achei, e agradeço muito para poder pensar com cada um em uma das perguntas, a Givanete aqui, porque foi a segunda e por onde se começou a resposta, é de que entender que o ingresso na EJA, a idade, nós não podemos pensar em uma idade ideal, porque, na verdade, a EJA é um equívoco, né? Só existe porque houve negligência. Mas, em 1979, nas reuniões preparatórias para o encontro da 5ª Confintea, que foi realizado no JM, mas a reunião preparatória em Brasília, o Brasil anunciou pela primeira vez o seu estado de que havia uma necessidade de modificar a sigla de educação de adultos para educação de jovens e adultos. Foi quem solicitou. Nenhum outro país estava vivendo intensamente esses conflitos com a educação na região sul-americana, mas o Brasil tinha agravado o número de pessoas fora da escolarização. Então, essa idade ideal para ingresso fora da formalidade, da obrigatoriedade, do que está posto, né, é politicamente um engodo, não é? E ele é um engodo porque acontece o seguinte: o que é que fez com que as crianças começassem a ser lançadas na adolescência, no início da sua adolescência, para a EJA, ou para os supletivos?
Bom, a questão é uma questão também política. Quer dizer, o Brasil não queria lançar os números e a gravidade do problema do não acesso à escolarização. E aí, então, ela começou a fazer com que aquelas crianças que estavam com dificuldade no processo de aprendizagem, elas ficassem retraídas no ensino para cair logo, logo fora do ensino regular, da idade regular, e fosse lançado para a EJA. Esse é um problema político. A alcançar níveis de educação dentro da escolarização regular, elas também estavam sendo provocadas ao abandono e à rejeição e sendo reprovadas até serem excluídas. Então, isso é importante nós pensarmos enquanto uma questão mais complexa. Então, formalmente, a resposta está corretíssima, a partir dos 15 anos. Então, isso enquanto a lei determina o acesso. E fomos nós... Eu falo baseado na legislação, né? E outra coisa, também somos os pioneiros em 2010, quando a reunião da Confinteia sexta aconteceu aqui no Brasil, lá em cima, no norte, de fazer a chamada, agora não mais para o jovem, mas para o idoso. Então, nós somos pioneiros da negligência. Nós somos aí ponta da negligência, porque nós negligenciamos, não conseguimos fazer com que os adultos saíssem do estado da sua marginalidade, ou da marginalização que lhe foi imposta politicamente fora da escola de aula, como nós descemos a idade para a adolescência. E depois sentimos a necessidade de diferenciar o problema que nós criamos quando colocamos meninos de 15 a 60, 70 anos de idade numa mesma sala de aula, como se fossem todos constituídos pelo mesmo objetivo de ensino e prática pedagógica, que não é. Isso, são não universos diferentes, motivos diferentes, são histórias diferentes. Peça para um jovem de 15 anos se levantar e se sentar, se levantar e se sentar 10 vezes seguida, que ele vai fazer rindo. Peça isso a um idoso de 90 anos. Quer dizer, não dá. Então, nós não podemos, né, fazer isso. Só uma falinha. Em relação a isso, a gente tem muitos alunos que se afastam da escola, da sala de aula. Um dos motivos que eles alegam é justamente essa questão aí, de ter, às vezes, muitos jovens dentro da sala e que não há esse encontro de objetivos de vida, de história de vida, então estão desencontrados ali. Então, o jovem está vivendo a vida dele, a idade dele, e o adulto, o idoso, está ali vivendo a vida e a idade dele, e tem objetivos, são objetivos diferentes. Tem muitos idosos que entram para a educação, a alfabetização mesmo de jovens e adultos, para aprenderem a ler a sua Bíblia, a ler o ônibus, seu transporte, entendeu? Então, cada um com o seu objetivo, com a sua característica, com a sua especificidade, né? Buscam a escola com os seus anseios e com a sua história. Aí, quando há esse encontro dessa diferença enorme de idades, aí tem o choque e aí há problemas, às vezes. E às vezes é quase constrangedor, não é verdade? Isso. Quase constrangedor. Exatamente. O Ronaldo nos provoca aqui a ir para a frente do tempo presente para poder pensar o ensino presencial. Eu achei assim um trocadilho muito interessante, viu, Ronaldo? Essa questão de, e aí, companheiros, como é que vai ficar essa situação quando passarmos essa pandemia e nós voltarmos para as questões do ensino presencial? Olha, me parece que é algo fundamental para pensarmos. E diria, sabe, Ronaldo, há uma questão aqui. Nós estamos agora sendo levados a ter que pensar algo que nenhum de nós estava preparado.
ninguém antecipava o que nós estamos vivendo. Ninguém conseguia especular, mas minimamente, o que é um estado de isolamento social. Né? Nenhum de nós estava preparado para isso. Ninguém se organizou para, de repente, estar no isolamento social. Ninguém tinha feito compras de alimentação para superar o tempo de tanto afastamento social. Ninguém estava pensando o que seria dessas coisas todas. E todos nós fomos engajados, envolvidos nesse movimento, e nós estamos tendo que aprender a lidar com isso. Né? Cada um, e eu achei muito legal a Marisa falando das questões relacionadas à escuta, aos problemas de cada um, as perdas, as dores, os incômodos e as superações. Então, cada um de nós está tendo que lidar com o seu próprio vazio, né? Porque, de repente, você não pode sair, você não pode abraçar, você não pode beijar, coisas que no seu cotidiano você fazia. O carinho, que é típico do nordestino, ele está, por hora, limitado. Então, nós só podemos fazer, e mal fazer, e isso com muitas reservas, com aquelas pessoas que estão conosco o tempo inteiro no isolamento, porque se a pessoa saiu, quando voltou, já tem restrições. Então, tudo isso faz parte de uma aprendizagem. E parece, Ronaldo, que nós vamos ter que nos submetermos a uma nova aprendizagem, que é mais rápida, mas nem por isso tão fácil, que é do retorno. Né? Não é simplesmente agora flexibilização e vai para a rua e está tudo como se nada aconteceu. Não é, não. Quem viveu a pandemia não tem como ser como era. Mudou. Mudou a vida social, mudou o estado social, mudou a educação, mudou a maneira da gente pensar, de estar, de agir. Então, nós estamos diferentes e precisamos entender o que é estar diferente. Nós vamos precisar exercitar muito o que a Marisa falou com relação à escuta, mas uma escuta sincera, verdadeira, autêntica. Porque não é qualquer escuta que interessa para o educador. Então, me parece que um elemento importantíssimo é nós exercitarmos essa mobilidade que nós vamos ter que exercitar na continuidade com a pós-pandemia, que é o convencimento do estado presente. Muitas pessoas não terão acesso a essa mudança pelo virtual, por esse momento atual, como a Marisa estava falando, de que é um telefone, um celular para uma família, quanto se tem, e se tem, pode não ser um smartphone, ser uma coisa ainda tão precária. E nesse contexto, as pessoas não terem acesso, porque eu não sei usar aquilo. Veja como foi dificílimos para muitos de nós, pensemos as pessoas com idade um pouco maior, sair da dactilografia para a digitação. Sair da máquina de escrever mecânica para a eletrônica, e da eletrônica para o computador. Isso implica em uma reformulação de valores, inclusive das práticas pedagógicas. Então, nós estamos pensando hoje com vistas no amanhã. Nós estamos pensando em soluções emergenciais para uma pandemia que ouvimos discursos mais variados no sentido de que vai passar logo, segundo semestre nós vamos estar em sala de aula presencial, mas ao mesmo tempo nós estamos vendo que a realidade é outra. Nós vamos entrar provavelmente numa segunda onda de contaminação. Os estados que já fizeram a flexibilização estão sendo obrigados a retornar em virtude do contágio. Então, Ronaldo, me parece que nós precisamos estar atentos, profundamente atentos a esta perspectiva de uma reflexão forte e mais discutida com outros e outras, no diálogo com metodologias. Que metodologias? Né? Que metodologia nós vamos utilizar? Esse discurso que nós estamos sendo levados a ter que fazer acerca do currículo.
O que é um currículo com a especificidade EJA? O que é um currículo com especificidade EJA na cidade de Olinda, que é diferente da cidade do Recife, que é diferente da cidade de Camaragibe, etc, etc. Ela é diferente, são diferentes características, culturas diferentes. Não venha me dizer que as pessoas que vivem à margem das praias ou à margem do rio vivem a sua formação humana com os mesmos valores daqueles que vivem no centro de uma cidade que não tem praia, que não tem rio, que ele não visualiza. São diferentes culturas, são diferentes valores, e nós precisamos pensar que os problemas de hoje com a pandemia são provocadores para nós pensarmos o pós-pandemia. Então, as metodologias, eu não tenho dúvida, eu sou convencido de que a educação que interessa, seja ela presencial ou à distância, tem que ser problematizadora, tem que ser contextualizada, tem que levar em consideração a diversidade, os problemas com as diferentes maneiras de pensar o mundo com os aparentemente iguais. Então, nós temos que olhar a realidade dos meninos. Ora, a sala de aula virtual não é, nesse sentido, diferente da presencial, porque os meninos, ou seja, os estudantes, são os mesmos. Eu tenho 80 anos, eu sou um sujeito de 80 anos, seja presencial, seja no virtual. O menino de 15 anos é de 15 anos, no virtual como no presencial. A diferença é que um nasceu numa era digital e o outro não. Então, os jovens, eles têm mais facilidade de lidar com os instrumentos de rede, da comunicação imediata, porque eles estão inseridos nisso. Os idosos têm muito mais dificuldade a lidar com os númerozinhos, com o teclado virtual, que ele não sente o volume, porque é plana, é uma tela digitalizada. Olha, pegando um gancho, Augustinho, nessa tua fala, muitíssimo importante você citar isso, porque aí vem a autoestima. O aluno adulto, idoso, da EJA, ele vem com a autoestima baixa, super baixa. Ele não quer mostrar a ninguém, nem a professor, nem ao colega, a ninguém, o que ele sabe ou o que ele não sabe. Para ele não sabe. Então, ele tem essa vergonha do não saber. Então, quando eles se veem diante do aparelho tecnológico, que a gente sente essa dificuldade. Você imagina o adulto e idoso, ele vai ter muito mais dificuldade, e aí ele vai ter que pedir auxílio a alguém de casa, alguém mais jovem, que na sua maioria não tem paciência de ensinar. Não tem. Ah, eu já ensinei não sei quantas vezes. Essas minhas falas, Agostinho, é de escuta de toda essa problemática no entorno da EJA. Ah, professora, eu não consegui fazer, porque eu não consegui teclar, eu não consegui achar a seta, o botão para achar minha atividade. E aí, quando eu achei minha atividade, eu não sei fazer sozinho. Eu não tenho quem me oriente dentro de casa. Porque eles precisam de alguém que oriente a tarefa deles, né? Ele precisa de alguém que não leia, ele precisa de alguém que leia para ele, que ensine a ele as letras, os números, as vogais e etc. Então, são só algumas dificuldades, algumas falas que a gente tem aberto essa ouvidoria para, como eu já disse, para que daí a gente possa desenhar, né, pensar, refletir e reescrever novas formas pedagógicas e políticas. Agostinho e Marisa, nós já temos mais de 1 hora de live, tá?
E, assim, ainda tem mais duas perguntas importantes aqui. Uma delas é uma provocação da professora Isabel Nunes e a outra é da professora Janaína Ames. Isabel, ela faz o seguinte: a escola deve garantir a oportunidade de aprender a quem ficou de fora ou foi deixado de fora. A sua permanência na escola se traduz por resistência, firme na luta, em defesa da educação de qualidade para todas e todos. E Janaína pergunta, deixa eu localizar aqui, qual o futuro da EJA na rede de Olinda? É uma pergunta questionadora para se refletir, porque nós estamos tentando desenhar, montar, né, enfrentar os desafios atuais. E o futuro nós vamos buscando quando chegar o futuro. Não tem nada definido, não tem nada respondido. Não tem. A questão de horas-aulas, como vai ficar. Há uma possibilidade de que essas aulas remotas sejam computadas como carga horária. Há uma possibilidade. Mas ainda não tem nada definido, assim, confirmado exatamente pela gestão, né, da rede. E essa questão das 800 horas em menos de 200 dias letivos. Também ainda não foi discutido e afirmado nada sobre isso. Esse futuro ainda é incerto. Bom, Isabel, me parece que você não faz uma pergunta, você faz uma reflexão já com os seus anúncios, né? Como foi falado anteriormente, não há, na dialética, não há possibilidade de uma denúncia sem anúncio. E todo anúncio que não traz em si a substantividade, a sua radicalidade, termina sendo discurso vazio. E você faz justamente o inverso, você faz a denúncia com um anúncio consistente. Quando você fala das pessoas e fala do espaço político da EJA, e você questiona o lugar como lugar de resistência, isso não é pergunta, isso não é denúncia, isso é anúncio. A EJA, que não se faça luta permanente, politicamente consciente, criticamente definida por uma radicalidade amorosa a favor da humanização do humano, ela se perde do seu objeto central de EJA. Porque a EJA é resistência desde o seu nascedouro. Quando os portugueses, covardemente, começam a querer catequizar os índios, eles estão aculturando o ser humano. Eles estão tirando dele aquilo que existia para colocar nos estudantes, ou nos índios, uma outra cultura que eles julgavam ser melhor. Portanto, toda a prática que nós vamos falar da EJA nasceu dessas condições de invasão do mundo do ser. Né? Então, a EJA, ela é, e aí eu pensava contigo, Janaína, na questão do futuro, eu diria aqui, sem sombra de dúvidas, espero que o futuro seja o fim da EJA. Que não tenha mais EJA. Porque João Francisco já deixava isso muito claro. Olha, nós estamos na EJA, lutamos pela EJA enquanto tiver brasileiros e brasileiras sem o direito ao exercício da prática sistematizada de uma educação.
Então, o João, ele já anunciava desde o começo os mesmos problemas que a Isabel Nunes está dizendo aqui para a gente. Olha, a EJA é resistência, a EJA é luta, a EJA é uma necessidade enquanto tivermos pessoas com os seus direitos usurpados. Quando nós conseguirmos estabelecer uma relação de qualidade do ensino, então nós vamos dizer que a EJA não é mais necessária. Mas então, a condição que me parece aqui da questão da Isabel é de que nós precisamos, neste caso, é tomar consciência de que a EJA é esse lugar de disputa. Que a EJA é esse lugar, sim, da luta permanente constituída pelo argumento de superação. Porque se a EJA não atingir esse lugar, ela vai permanecer num estado de sua precarização. Como é que nós podemos falar da resistência? É delimitando a condição de cada um em uma como sujeito consciente, autêntico, verdadeiro e, por isso mesmo, permanentemente estudioso da sua prática profissional. Nós precisamos aprender mais uns com os outros, a fazer isso que vocês estão fazendo. Quando tem a coragem de perguntar, é porque aquela pergunta ela está dentro do nosso ser como algo que nos toca profundamente. Ótimo. Aqui nós estamos fazendo perguntas e expectativas de respostas. Eu acho que a coisa mais importante que nós podemos aprender com esses momentos virtuais que nós chamamos aqui, incorporamos como as lives, nós precisamos botar no papel, escrever. Cada um de nós se gastar 30 minutos de um dia para fazer uma reflexão da memória do que viveu no cotidiano da sala de aula e divulgar entre os colegas, tá aí. Eu penso que a fala de cada um de vocês até o momento, Ronaldo, a Gilvanete, a Isabel, a Janaína, ela é uma fala provocadora para o lugar onde nós estamos. Nós estamos no sindicato. Nós estamos numa ação do sindicato, da representação de uma categoria de profissionais. Então, quem sabe? Aí vai a provocação, né? Quem sabe nós não vamos conseguir fazer com que esse movimento que agora nós estamos tendo, provocado pela pandemia, criando lives, não vá, na continuidade, ser uma prática em que quem vai conversar uns com os outros sejam os próprios professores da sala de aula de EJA discutindo uma realidade com outras pessoas promovidas pelo próprio sindicato. Aí, vamos ouvir, companheiro, como é que você pensa o currículo ideal na sua escola? Quais são as palavras que você não disse até o momento e que você gostaria de dizer para a administração pública? Quais são os elementos motivacionais para nós podermos exercer o exercício da nossa profissão, como disse aqui a Isabel, de resistência, ou a provocação mesma da Janaína, quando pergunta qual o futuro da EJA. Olinda é uma especificidade, mas Olinda é uma ampla territorialidade. As regiões mais afastadas da própria centro de Olinda são diferentes escolas com diferentes práticas, diferentes estudantes. Então, me parece que aqui tem um elemento muito importante para a nossa aprendizagem. Vamos escrever, porque nós passamos, as palavras ficam. O registro da palavra permanece para aqueles e aquelas que não vão poder estar conosco no cotidiano da nossa discussão. Então, aqui fica um desafio para, no momento, o próprio sindicato, de poder ficar instigando professores e professoras da educação com jovens e adultos, na continuidade,
não só nesse momento, mas na continuidade, a discutirem. Olha, vamos abrir lives sobre metodologia de ensino, sobre processo avaliativo, sobre o currículo na cidade, orientado à EJA. Vamos discutir o instrumento, né, para pensar o instrumento virtual. O que é um chat? Qual a importância do chat? Como nós podemos utilizar uma caixa de perguntas com propriedade que faça com que eu e o outro nos aproximemos no campo da reflexão, da discussão? Porque o que é, como vai ser um ensino virtual, um ensino à distância, se o estudante não domina os instrumentos para poder dar volume às suas características de pessoa? Fica inútil. Eu tenho um instrumento sofisticado, mas que não tenho conhecimento para fazer uso dele. E aí? Para encerrar isso aqui e dar continuidade à reflexão, Janaína, com tua pergunta, eu não vou me referir a Olinda, mas à experiência que eu tive, por exemplo, em Manaus. Eu tive a oportunidade, aliás, não era em Manaus, era no Amazonas, a fazer uma permanência de mais de uma semana em um território indígena, que passei mais de 8 horas dentro de um barco para chegar no lugar, e um certo dia acontecia lá, as pessoas denunciando, conversando, que um dia um barco chegou lá, trazendo alimentação para os índios. Bom, o barqueiro queria descarregar a mercadoria, que eram os alimentos que vinham de Brasília para a alimentação dos estudantes da escola indígena. Bom, o problema foi esse. A insensatez, a ausência de sensibilidade, a ausência de conhecimento dos sujeitos de Brasília com relação à realidade indígena ribeirinha ali do Alto do Amazonas. Pô, mandaram para os índios sardinha em lata. É mole, companheiro. Os índios têm peixe, eles pescam. O rio está ali. Os peixes estão no rio. Eles pegam pirarucu. Eles vão pegar as piranhas. Eles vão pegar o peixe no rio. Como é que Brasília manda para índio sardinha em lata? Ora, o tempo que aquele barco levou, a sardinha levou para chegar nas terras indígenas, estavam todas estragadas. As latas estavam quimicamente estufadas. O cacique disse, aqui não entra. Essas latas não descem para a terra. Isso é doença e nós não vamos adoecer por conta dessa coisa aí. Não desce. E o barqueiro dizia, mas tem que descer porque senão não recebo o meu. Ele disse, esse é um problema seu, mas na terra essas sardinhas não ficam. Está aí um problema. Está aí um problema. Por que hoje eu posso falar aqui como uma situação emblemática de um problema que aconteceu a quilômetros e quilômetros de distâncias de cada um de nós? E que nenhum de nós jamais saberia de uma coisa dessa se hoje esse momento estivesse acontecendo e eu pudesse falar. Ora, isso significa a particularidade, a singularidade de que cada um de nós detemos para falar dessa pluralidade, isso é um pensamento bem freiriano, né, da pluralidade no contexto do que representa a nossa categoria de professores e professoras no exercício da prática pedagógica com EJA. Precisamos escrever. O futuro está em cada um de nós. O futuro está em cada prática pedagógica que vai acontecer agora e pós a pandemia. Então, o futuro não é o que os mandantes vão dizer, o futuro é a prática pedagógica. Né? Então, me parece que é importantíssimo nós, por exemplo, começarmos a criar salas de leituras dirigidas, onde a gente apresenta um texto que alguém escreveu, de preferência de alguém narrando um problema da sua prática pedagógica e coletivamente discutirmos o problema que foi anunciado pelo companheiro ou companheira. Né? Alguma coisa produzida pelo coletivo. Então, como anunciava a Marisa na escuta,
fazermos pesquisas e transformar a pesquisa em um objeto do nosso saber. E aí a pergunta ser elaborada, sem muitas exigências, mas a pergunta, por exemplo, qual é a educação do futuro? Que EJA nós pensamos para pós-pandemia? E a partir daí nós botarmos, olha, eu estou pensando assim, o outro está pensando de outra maneira, e vamos conversar, não contra um ou outro, mas a favor de ideias ou na contraposição de ideias, para nós podermos avançarmos como um coletivo que produz conhecimento. Então, o futuro de Olinda vai ser consequência, decorrência, o futuro não de Olinda, mas o futuro da educação com jovens em Olinda ou em qualquer região, decorrerá da prática que nós assumirmos como homens e mulheres conscientes do nosso exercício profissional. Okay, isso pode ser resistência. Professor Agostinho, professora Marisa, temos um pouco menos de 14 minutos, tá? Para encerrarmos a nossa live. Temos aqui uma pergunta da professora Jane Gonçalves, e aí, quando vocês responderem, já façam as considerações finais, porque o nosso tempo realmente está esgotando. Ela diz o seguinte: mesmo sabendo que não podemos negar as duas modalidades de educação, presencial e remota, pergunto como alfabetizar estudantes da EJA que necessitam de orientação mais próxima até para escrever. Essa é uma questão bem pertinente, né? Uma questão que vem das falas que a gente está escutando dos professores da EJA. Alguns estão fazendo essa prática em vídeo, através de vídeo aula. Né? Algumas não. Algumas apenas vão orientando o anunciado das atividades e vendo se eles conseguem fazer. Agora, tem uns que tem quem auxilia em casa, mas tem outros que não tem. E como eu já disse, tem muitos que não têm paciência, né? Adultos e idosos, pessoas mais jovens em casa, não têm paciência de orientá-los, e às vezes também não tem tempo. Então, está aí a questão. A questão está aberta, continue aberta, porque ainda é uma resposta que nós não temos essa resposta exata. Tem essas situações. Uns têm quem os oriente, outros não têm, outros a professora consegue fazer um vídeo orientando-os, e é assim. E tem muitos que ficam sem fazer mesmo, e eles dizem, não tenho, não sei, não tenho quem me ensine em casa, não tenho quem me oriente. Então, professora, paciência, eu não fiz a atividade. São relatos, né, de experiências. Professor Agostinho. Okay. Professor, o senhor conseguiu ouvir a pergunta da professora Jane? Eu não sei, porque aqui a imagem está tudo... Ela pergunta eu não estou conseguindo ouvir. A professora Jane, ela coloca o seguinte: mesmo sabendo que não podemos negar as duas modalidades de educação, a presencial e a remota, como alfabetizar estudantes da EJA que necessitam de uma orientação mais próxima até para escrever? Ele não está ouvindo. Puxa vida. Sabe aquela voz metálica cortando? Poderia repetir, José? Pronto. A professora Jane... Pronto, agora regulou. Pronto. A professora Jane, ela coloca que, mesmo sabendo que não podemos negar as duas modalidades de educação, a remota e a presencial, como alfabetizar o estudante da EJA que necessita de uma orientação mais próxima até para escrever? Jane, vou lhe frustrar. Essa não é uma pergunta que se tenha uma resposta para satisfação.
bem porque isso é toda uma prática de vida profissional, não é? Todas as perguntas que estão diretamente orientadas ao como, elas estão organizadas sob o ponto de vista das metodologias de ensino, né? Assim como nós vamos perguntar por que, nós vamos cair nos objetivos e para que nós vamos cair nas avaliações, o que vamos para os conteúdos. Então, as perguntas, elas vão ganhando complexidade no seu próprio volume. Uma resposta para solucionar essa inquietude, que também é minha inquietude. Eu diria no momento de que nós precisamos ousar profundamente para pensar essa relação e a operacionalidade dela no contexto que vive, no contexto que está conflituando a própria prática pedagógica. Tem elementos que podem ser comuns. Particularmente, estou convencido de que a prática pedagógica que me interessa e que vale a pena investir, lutar por ela, caminhar no sentido da minha autoformação, na busca pelo mais saber de mim mesmo, com o conhecimento no campo pedagógico, é a educação que se preza pela emancipação humana. Então, seja virtual, seja no presencial, a prática pedagógica que eu defendo é a prática pedagógica problematizadora, provocadora, crítica, de instigar uma criatividade libertadora nas práticas de cada um em uma, de provocar as pessoas a pensar a sua vida, entender o conhecimento marcado pela solução dos problemas do seu cotidiano. Está sem som. Está sem som, professor Agostinho. Está ouvindo? Agora. Consegue me ouvir? Sim, agora. Consegue agora? Pronto. Então, Pronto. Jane, ok. Então, eu diria que, eu não sei até onde ouviram-me, mas, de qualquer forma, eu estou convencido e repito que a educação presencial ou remota, virtual, dê o nome que for, é a que interessa, é aquela que eu sou sujeito no processo da criação, da reflexão para a tomada de decisão. Uma educação a favor da busca da autonomia autêntica de estudantes, professores, gestores, todo o coletivo que faz parte do sistema educacional. Então, a opção que eu faço, Jane, é por essa educação. Se vai ser temporariamente remota, ou se nós vamos permanecer com a luta pelo presencial, que é a minha opção. Eu gosto de estar com gente fisicamente, ver, tocar, sentir o cheiro, as diferenças de fisionomia, de textura, de andar. Bom, eu sou da educação física, então você imagina como o movimento é importante para a minha prática. Eu olhar a pessoa se movimentar, ela já diz muito do outro. Então, eu sinto profundamente a força política da prática presencial, né? Agora, entendo o momento emergente para trabalharmos com um ensino à distância, entendendo que há um caso de exceção. Mas o retorno da convivência social que saia desse estado do isolamento e que a gente possibilite um contato com as pessoas como era há 3 meses atrás, que ele seja vivido agora
com outros valores, que a gente saiba valorizar o que significa o momento presente diante do contexto da vida autêntica. Eu diria isso. Ok. Marisa, professor Agostinho. Conseguem me ouvir? Sim, vamos às nossas Sim, considerações finais, né? Porque a gente já está terminando. Eu vou. Posso começar? Pode. As considerações finais. Bom, eu quero agradecer, né, esse momento ao professor Agostinho Rosa. Está me escutando? Acho que ele não está escutando, não. Muito mal. Eu estou escutando, sim, mas agradecer. metálica. A metálica. Agradecer ao professor Agostinho Rosas a contribuição que ele traz, essa reflexão, esse leque de reflexões para se pensar, para se refletir, para se debruçar, né? Então, é uma contribuição muito, muito, muito boa para a nossa educação de EJA em Olinda. E quero fechar, agradecer ao professor José Ronaldo, companheiro de luta, né, do sindicato, nosso presidente do sindicato. Quero agradecer aos participantes, ouvintes, que participaram com suas perguntas, com suas observações. E quero fechar aqui com um trecho de Bertolt Brecht, que ele fala sobre o elogio do aprendizado, onde ele diz: frequente a escola, você que não tem casa. Adquira a escola, você que sente frio. Você que tem fome, agarre um livro, é uma arma. Você tem que assumir o comando. Então, assim, eu fecho a minha fala. Ok. Professor Agostinho. Bom, a minha reflexão final é como agradecer virtualmente. Beijos, abraços. Como agradecer intelectualmente? Com perguntas? Com mais perguntas? Eu gostaria de dizer aqui que é uma aprendizagem danada. Eu nunca tinha sonhado em fazer live na minha vida. Fiz a primeira e já vou na 10ª. Então, essas questões, elas são de aprendizagens. Né? Então, é curioso esse processo, Verdade. É difícil, é articulação, mas é uma alegria de estar com todos que não vejo, mas que estão do outro lado. Eu aqui só vejo 2 pessoas, mas sei que tem outras por trás e que eu não visualizo. Então, para todas essas pessoas que eu não visualizo, o meu mais profundo agradecimento pela sua existência, porque você é fundamental para fazermos a diferença na vida de tantos homens e mulheres que não tiveram a oportunidade de estar na sala de aula como nós estivemos. Então, vocês são os verdadeiros heróis de todo esse. Meu agradecimento, então, José, Marisa, João, Renata, é de que nos bastidores ou no comando do processo, somos esse ser de resistência que a Isabel nos provocou. E que nós possamos, então, juntos, nos fazermos mais. Eu estou convencido que a nossa singularidade é fundamental para nós sermos coletivamente pessoas melhores. Parabéns a todos e sucesso. Muito obrigado. Ok, gente. Estamos chegando ao fim da nossa live, né? Agradecendo a participação do professor doutor Agostinho Rosas, da professora Marisa, né? Agradecendo a todos que estão até esse momento participando com a gente dessa live tão importante. E, mais uma vez, fazendo um apelo, né, para que a gente possa continuar tendo
uma educação que possa nos dar um pouco mais de qualidade, fazer aquela nossa campanha virtual do hashtag #VotaFundeb, tá? Porque a gente precisa que os congressistas eles renovem o nosso Fundeb, que acaba agora em dezembro, porque senão a gente vai retroagir muito mais ainda do que nós vemos retroagindo na educação brasileira, tá? Então, gostaria de agradecer a todos, inclusive, não cometendo mais a gafe que eu cometi na live anterior, que é agradecer aos nossos companheiros, que é Renata e João, né, que tanto promovem e faz com muita qualidade essas lives que nós temos apresentado ao nosso público, tá bom? Então, boa noite a vocês e até breve. Boa noite. Vota Fundeb. Hashtag Vota Fundeb. Força.